A gente fosse assim, trabalhar algumas outras vertentes, né? Essa é uma vertente que destrói o lar, que é o filho construído da maneira inadequada, inclusive em vários caminhos, que vai tornar depois uma família desestruturada. Mas se a gente fosse abordar uma outra temática que também destrói a família, o que vocês acham uma outra coisa que também destrói o lar que as pessoas não estão percebendo? Olha, agora eu vou entrar na minha experiência, né? Que eu acho que hoje eu consigo ver com muito mais clareza, né? Essa questão que o Beto trouxe, a interferência às vezes da família. É, eu tinha as minhas filhas, e, né, o pai das minhas filhas trabalhava fora, eu ficava mais em casa, teve um período que eu ficava mais em casa, e a minha mãe morava comigo. E a minha mãe, às vezes, é aquela coisa de querer sempre ajudar e sempre ser útil, né? E ver que precisava ali com as filhas pequenas. Então, assim, o bebê chorava, minha filha chorava, né? Eu lá com os cortes na barriga, né? Acabei de ter uma cesárea. Ao invés do meu marido, né, do pai das minhas filhas, ir lá ajudar, pegar o bebê, minha mãe escutava o choro, saía correndo, pegava o neném, e enquanto ele ficava dormindo. Então, assim, ela tirou o papel dele. Eu não, a minha mãe, ela é maravilhosa. Eu agradeço muito todas as coisas que ela me fez. Mas hoje eu vejo isso como não foi legal, porque ele não teve oportunidade, talvez ele até ter feito corpo mole mesmo, mas se ele tivesse assumido ali, se ele não tivesse ninguém para fazer, ele ia fazer. E talvez isso teria mudado totalmente o rumo da história. Porque o homem, quando ele não tem as responsabilidades, ele vai deixando, ele vai afrouxando mesmo. Você pode ver na mulher, quando ela vai lá, assume, não, então deixa que eu pago. Ou então deixa que eu faço. E ele vai colocando meio que descansando. Bom, ela faz, viu, fez uma vez, fez outra. Eu tenho várias experiências da minha família que a família é disfuncional nesse sentido. Isso vai cansando, isso vai. Daqui a pouco você vai vendo, saiu do controle. Né? Essa foi uma das questões. E outras das questões de achar mesmo que comprar essa ideia. Ah, eu não vou. Eu sou dona de mim, eu não vou fazer tudo que meu marido manda. E não é dessa maneira, né? Que se você tem um homem aí, um homem que entende e um homem que ele tá também pautado pela palavra de Deus, quando ele falar, ele também está sendo orientado por Deus, né? Em algumas questões. Não estou falando que a gente tem que abaixar a cabeça para tudo e muitas mulheres falam assim, é questão de ser submissa. Eu não vou ser submissa. Hoje, às vezes, as mulheres no altar falam uma coisa dessa. Eu já vi em alguns vídeos de casamento, né? Que elas que falam, que elas que vão mandar. Comigo é assim. E aí acaba não aguentando o tranco, porque é difícil. Você tomar Até decisões porque o entendimento sobre submissão é é totalmente totalmente errado. É distorcido, né? totalmente A gente não está distorcido. conseguindo entender o que é, Para mim, submissão, né? submissão é assim, é prazeroso ser submisso a um homem que é capaz de morrer por mim, Imagina. É o que diz né? o texto bíblico, né? Eu para mim seria assim, é prazeroso ser submisso a um homem que me ama mais que tudo, né? Assim, um homem que me ama, que é capaz de morrer por mim. É isso que a palavra de Deus fala. Agora, a gente não está falando de um homem abusivo. Eu vou ser submissa a um homem É abusivo, abusivo. que É. coloca minha vida em risco, ou que me bate. Não é Autoritário, isso. As pessoas distorcem, Distorce. né? Então, por isso que às vezes é difícil para a pessoa compreender o que é submissão. Né? Ali é um conjunto, né? Hoje eu entendo isso. Por quê? Porque eu errei. Eu fui lá atrás, eu errei, eu tive relacionamentos destrutivos, né? E fui entrando, porque eu cresci dentro dessa família nuclear. Mãe, pai, filhos. Meu pai saía para trabalhar, minha mãe cuidava dos filhos em casa, e aquilo para mim era sabe, uma coisa maravilhosa. E nós não tínhamos dinheiro. Nós não estamos falando de dinheiro aqui. Né? Eu gostava da minha mãe, eu chegava a chegar da escola, aí ter a sessão da tarde, sabe? Aquela sessão da tarde do filminho, minha mãe com um bolinho de chuva, aquele tempo de friozinho, minha mãe em casa, o conforto da mãe em casa, quem pode ter isso? E mesmo assim, às vezes escolhe sair, às vezes a pessoa não entende a importância disso, porque é isso que ficou para mim.
E eu cresci querendo ter uma família que nem era o meu pai. Eu até falei na igreja, assim, eu achava linda a bota do meu pai de trabalhar. É a imagem que eu fecho os olhos, meu pai já faleceu, eu vejo a bota do meu pai. Que ele chegando do trabalho, tirando a bota, indo brincar com os filhos. É isso que fica pra gente. Eu Aquilo tenho que 43 funciona, você quer seguir o anos. modelo depois, né? Exatamente, eu tenho 43 anos e eu consigo lembrar disso com uma maneira tão gostosa, assim, eu consigo lembrar disso com uma maneira assim, tanto conforto. E é isso que eu queria para minha vida, um homem trabalhador, né, um homem que me compreendia. Meu pai tinha os defeitos? Tinha, meu pai, ele realmente tinha muitos defeitos, ele também tinha muitas falhas. Um homem que se considerava ateu, ele não tinha a quem seguir. Porque ele também não teve uma imagem de pai. Então eu entendo que o meu pai ele fez o que ele podia naquele momento. Ele não teve uma imagem assim, ele não viu o pai dele tratando a esposa, a minha avó, né, com amor. E hoje eu tenho um casamento, eu casei, na verdade, eu entrei em relacionamentos totalmente disfuncionais, eu não casei, eu fui morar, né, com o pai das minhas filhas. Hoje eu entendo que aquilo foi o início da nossa destruição. Começar errado, né? A chance de terminar errado é muito grande quando você começa errado. Então, por isso que a gente fala hoje para os nossos adolescentes, pense com quem você vai casar. E se realmente você vai casar com essa pessoa. Porque às vezes a pessoa naquela coisa de querer, né, ter um relacionamento e de morar junto, né, de achar que a vida vai ser de uma outra maneira, você acaba entrando num relacionamento que não foi aquilo que Deus preparou para você. Você quer ir antes de Deus e quer funcionar, quer fazer com que as coisas funcionem, né? E não é daquele jeito. Porque quando você tem aqui, da maneira que tem que ser feito, e você escolhe um caminho, as consequências foi o que eu colhi. Eu cresci, entrei num relacionamento destrutivo, minhas filhas cresceram num lar sem pai, né? Quando eu me separei, uma tinha 3, a outra tinha 7. Cresceram dessa maneira. Minha filha, com 7 anos, depois que eu me separei, ela chorou todos os dias antes de entrar na aula. Então, assim, durante um ano, todos os dias ela levar. Então, e até hoje eu vejo sinais da consequência nas minhas filhas da separação. E de não ter tido um casamento conforme Deus preparou para mim. Ele sabia qual que era o meu desejo, mas eu quis fazer no momento que eu queria, né? Eu fiz escolhas na hora que eu quis. Eu falei, é isso que eu quero. Com 19 anos, não, fui morar junto. Depois de 4 anos engravidei. Depois de 8 anos engravidei, estando meio que separada, sabe? Olha que coisa, né, totalmente bagunçada, sem nenhuma orientação de Deus. E depois, ainda assim, insisti, entrei em outros relacionamentos, mesmo depois da separação, com essa vontade de ter uma família. A questão nem era nada, era a questão de ter uma família. E depois foi pior, porque eu quis colocar alguém para preencher um espaço de pai que não era deles, que era o pai das minhas filhas, porque aí agora eu queria ter uma família, mas com um formato totalmente diferente. E, gente, não funciona, sabe? Não é assim. E Deus já fala que não é dessa maneira. Ou você paga o preço, espera, tenha paciência, ou você vai colher as consequências. Porque ninguém que eu colocasse no meu lar ia ser o pai das minhas filhas. Ninguém. Hoje eu casei com um homem que também veio de um lar destruído. Que também veio de um relacionamento difícil. Que teve um relacionamento com 19 anos com a moça. 19 anos, mas também não foi casado, não foi numa igreja, não entendeu, não seguiu o caminho que Deus queria para a vida dele, né? Então, assim, hoje, nós não éramos casados, né? Nas nossas relações, nós só, né, morávamos juntos com a pessoa, tivemos um relacionamento e tivemos filhos desse relacionamento. Mas hoje, estando dentro agora de uma instituição que nos ensinou através da palavra como tem que ser um casamento, hoje nós não temos a ilusão de perfeição, porque nós já viemos com feridas, né? Nós viemos marcados, é como se você fosse marcado pelo pecado, pelas escolhas que você fez. Mas a gente entendeu que através da palavra de Deus, como a gente tem que fazer. Então agora vamos seguir a receita? Nós ganhamos um livro
Eu não sei se ela era adventista. É Lara. um compilado do Lar Adventista. Tem também o Lar Adventista, não sei se foi esse É livro. um compilado. Então, e quando nós porção. ficamos juntos, falando, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos. E começamos a seguir aquela questão do livro, sabe? E aí entender que quanto era importante o casamento. E que nós temos o nosso desafio. Ele tem filho de um outro casamento, eu tenho filhas de um outro casamento. E ele chegou, minhas filhas eram adolescentes. Olha o desafio. Né? Eu entendo que para ele é difícil também. É um desafio. Mas já que a gente decidiu casar, toda a bagunça que a gente fez na nossa vida até ali, até aquele momento. E aí agora a gente precisa fazer dar um jeito de funcionar, né? E entender que casamento é para sempre. Não tem essa de não dar certo, a gente separa. Né? Se não não deu, é incompatibilidade, não deu, não é assim que funciona. Depois que você casou, você tem que fazer dar certo. Porque as coisas não vão ser, independente com quem você estiver. O pastor que é do Lar e Família, né, já ficou tanto tempo, né, especialista em relação à família, você entende que até mesmo as pessoas que já são casadas, né, com seus respectivos, desde a primeira vez que namorou, que está casada a vida inteira, 30, 40 anos com a pessoa, eles tiveram desafios, né? E não foram poucos, foram desafios que machucaram também, né? Foram as experiências que machucaram, mas que pagaram o preço, não vamos ficar juntos, é assim. E às vezes o filho cresce num lar que ele entende ali, olha, é isso que eu quero. Minha mãe, meu pai, eu quero tratar meu pai, eu quero tratar minha mãe como meu pai tratava minha mãe. Eu quero ser tratada pelo meu marido como meu pai tratava minha mãe. É isso que eu quero passar para os meus filhos hoje. E assim, algumas psicologias dizem, né, que quando o menino olha para o pai, ele olha assim, meu herói, né? Sim. Esse é o que eu quero ser quando eu crescer. A menina, quando olha para o pai, fala assim, quero ter um marido igual o meu pai foi para minha mãe. Eu almejava um marido igual ao meu marido, igual ao meu pai. E meu irmão é um marido igual ao meu pai. E aí, depois que meu pai faleceu, eu falo, eu quero um marido igual ao meu irmão. Né? Então, assim, e hoje, pela misericórdia de Deus, Deus foi muito bom, porque apesar dos meus erros, apesar de todo o meu pecado, apesar de toda a minha sujeira, tudo que eu acumulei durante esses anos na busca de encontrar uma família, Deus teve muita misericórdia de mim e colocou alguém na minha vida hoje que quer seguir primeiramente a Deus. Né? Ele veio assim com a intenção de que nós nos conhecemos de uma maneira, num grupo adventista, porque ele pensou, falou, não, agora eu quero arrumar alguém que siga a Deus, né, que queira... E eu sempre quis, apesar de ter buscado coisas fora, num período da minha vida, eu entendi que não tem como. Se a pessoa não seguir a Deus primeiro, como que ela vai me honrar e me respeitar? Porque eu não estou em todos os lugares, mas Deus está. Se um homem que fica com alguém, né, e ele não tiver esse respeito por Deus, porque ele vai falar, não vou fazer, não tô fazendo, não é por causa só da minha esposa, mas Deus tá vendo, né? Eu sigo por amor Deus, à esposa, mas também por amor a Deus. Porque primeiro a Deus é Deus que tá vendo. Né? E tem até uma história, né, de José, né? Apesar de ele não estar casado, mas quem estava casado era a mulher de Potifar. Sim. Potifar e a esposa dele, e a mulher em algum momento tenta ficar com José, né? E José, uma das primeiras coisas que ele fala assim, que tamanha desonra, como eu posso pecar contra o meu Deus, Exatamente. além do teu marido. Exatamente. Ele Então, disse assim, como poderia cometer tamanha maldade o Potifar e ainda pecar contra Deus. Ele entende o que é a importância da construção do relacionamento, o que ela estava fazendo de errado, e ele fala assim, não, Deus está acima de todas as coisas. Né? Por isso que é importante, quem está aí começando, os adolescentes que namoram, que são noivos, é olhar para ver para o seu noivo, para o seu namorado, e olhar para ele e falar, será que esse cara, ele realmente ama a Deus? Né? Porque uma coisa são adultos, que buscam a Deus porque já sabe que o mundo não tem mais nada para oferecer. Eu e meu marido, nós viemos do mundo. Então, assim, eu olho para aquilo e falo, Senhor amado, por que eu fiquei tanto tempo ali? Né? Apesar de ainda ser uma pecadora,
Apesar de ainda ter, né, muitos erros ainda. E ser mais transformada, mas a vida do cristão é essa até Jesus voltar. A transformação é dia a dia, todos os dias vai ter coisas pra gente consertar. E aí eu fico pensando, eu já sei, mas eu aprendi da pior maneira. Mas eu olho pra minha filha hoje, falo pras minhas filhas que elas podem aprender da melhor maneira. Que é pelo exemplo. Sem né? ter que passar por isso. E eu, infelizmente, eu tenho exemplos ruins para passar para ela. Olha o que eu fiz e olha o que deu. Olha as consequências. Eu gostaria de ter exemplos bons. Estou tentando construir exemplos bons para as minhas filhas hoje, né? Mas hoje o que eu tenho para dar para elas foram os meus exemplos ruins, o que deu errado. Olha para minha vida que deu errado. Olha como eu fiz as minhas escolhas. Né? E olha como no meu relacionamento as pessoas já davam sinais que não era aquilo. Assim, Ana, a sociedade tem colocado pra gente hoje a carta de... Como que é? Não é a carta de casamento, como chama? Certidão de casamento. E na outra mão te dá de divórcio. Uhum. Então tem pregado ao longo do tempo que, poxa, se não deu certo, tudo bem. Cada um vai para o seu lado, segue a sua vida e constrói uma nova forma com a nova pessoa que você ama. E se não deu certo, você vai de novo para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo. A sociedade tem pregado esse tipo de coisa, que isso é busca por a sua felicidade. Sim. Se você não achou no primeiro, vai para o segundo. Se não achou no segundo, vai para o terceiro. Mas quando a gente olha para a questão da Bíblia, Deus é muito claro em algumas questões, né? Ele fala assim, ó, toma cuidado com isso, porque quem juntou fui eu. E se eu juntei, você não pode separar. Então o casamento, ele tem o intuito de ser para a eternidade, não é isso? Sim. De trabalhar isso. Então você acha que existe consequências quando a gente sai pulando assim? Bom, eu falo que eu tenho um corpo cheio de marcas, de feridas e cheio de casquinhas ainda. É como se toda vez que alguma coisa acontecesse, você ia lá e tira a casca que já tá cicatrizando. E cheia de cicatrizes. Então, assim, eu sou cheia de cicatrizes dessas tentativas sem Deus, né? E agora com Deus, eu sei que muitas coisas... Nós temos desafios, né? Que nem eu falei. Não é fácil você ficar com alguém que já tem filhos. E os filhos já têm as suas, né, já tem seu modo de vida. Não deve ser fácil para ele, né? Morar junto com, né, duas minhas filhas, e ele entender qual que é o papel. Às vezes ele fica até meio perdido ali, né? De entender qual que é o meu papel aqui. Né? O que eu posso falar com elas, o que eu não posso falar. Até onde eu posso chegar, até né? onde eu posso chegar. Cobrar. Elas têm o pai delas, né? Não é essa questão, não é o intuito de tomar o papel para si. Mas essa consequência, às vezes as pessoas têm mania de minimizar, né, o sofrimento de que é ter outros relacionamentos. Mas eu falo, como eu gostaria de ter tido uma pessoa na minha vida. Sabe, hoje eu olho para trás, como eu gostaria de ter feito aquilo assim, sem mancha, sabe? Sem essas cicatrizes. Como eu gostaria, porque trouxe muito sofrimento. Assim, as minhas escolhas sem Deus foi muito sofrimento, assim. Eu já cheguei, eu não sei que alguém esteja ouvindo isso, sentir dor. A dor que eu sentia, às vezes por causa de uma traição, né? Porque eu fui traída muitas vezes, né? Fui subjugada muitas vezes. E era uma dor que chegava a ser física. Eu doía em mim, assim. Era uma dor de imaginar uma pessoa que vai deitar na sua cama, tá com outra naquele momento, sabe? E você se sentir suja. Né? E era uma dor. Uma vez eu fiquei chorando à noite, mas eu chorei a noite inteira, que eu fiquei sem ar, porque o meu nariz entupiu de uma tal maneira que eu vi o dia amanhecer chorando, sabe? Chorando, porque que vida que eu tava levando. Eu vivia até uma vida confortável financeiramente, né? Disso eu não podia reclamar. Mas por que eu me senti tão inquieta de não querer viver aquele relacionamento que não era um casamento de verdade? Eu nunca tive um casamento de verdade, a não ser esse que eu tô tendo agora.
Sem essa ilusão de casamento perfeito, de amor o tempo inteiro. Isso eu não tenho mais. E nem meu marido, graças a Deus, a gente tenta agora lutar para que as coisas fiquem bem. Temos um desafio aqui, vamos tentar conversar, né? Entender o que funciona, o que não funciona, né? Tem as discussões. Mas, assim, aquilo ali, para mim, foi, assim, uma escola mesmo. E que se eu pudesse falar para qualquer pessoa, né, o tempo todo, faça suas escolhas com Deus. Faça suas escolhas assim com sabedoria. E escolher com quem você vai ficar o resto da vida para poder ficar o resto da vida. Porque na hora que todo mundo for embora, é aquela pessoa que vai estar ali, inclusive os seus filhos. Porque às vezes a pessoa tem mania de colocar o filho em primeiro lugar antes do marido, antes da esposa. Outro erro, né? Isso também é um erro, porque Deus não fala assim. Não é dessa maneira. Porque os filhos vão criar. Um dia os filhos vão criar asas e vão formar a sua família nuclear. Sua própria família. É. Né? E aí você vai deixando seus filhos ali, tomar conta de tudo, né? E não é dessa maneira. Então, evite o sofrimento. Né? Se eu pudesse falar para todas as pessoas, evite o sofrimento. Escolha, faça suas escolhas, né, pautadas dentro do que Deus falou para você, porque Ele realmente te ama. Ele me ama. Ele deixou que eu passasse tudo isso, porque quem fez essas coisas foi eu. Eu escolhi isso. Mas Deus, né, Ele não vai me livrar das consequências. Eu vou sofrer as consequências do resto da minha vida, das escolhas que eu fiz. Mas, a partir do momento que Ele fala que Ele vai limpar as minhas vestes, né? Que Ele vai apagar o meu pecado e que Ele vai dar uma vida nova e vida em abundância, eu tenho que acreditar nessa promessa, né? Mas eu tenho que fazer minha parte também, dentro do casamento. Verdade, até assim,